be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Não teremos um texto base, apesar de João ser um dos textos que eu mais gosto nesse aspecto, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, e ao se despedir deles, os discípulos ficam desesperados, e Jesus diz: fiquem em paz, eu vou preparar um lugar para vocês. A despeito desse texto, eu quero fazer algumas perguntas rápidas para você, e uma delas é: você sabia que você vai morrer? Eu comecei bem, você viu? Isso te incomoda? Falamos já sobre a morte, sobre a vida esses dias, estamos falando, pastor, mas é Natal, por isso mesmo que eu preciso te desafiar sobre isso, porque é Natal. Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus encontrou, e falando sobre um diálogo, ele disse assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. Numa outra tratativa, Jesus está dizendo assim: viu, hoje você vai embora, última noite de vida, e o que você fez? No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz: tudo que vier à mão para fazer, faça com toda a sua força, porque no lugar para onde você vai, ou seja, quando o seu oxigênio parar, não há mais nada que você possa fazer. O fato é que nós vamos morrer. Às vezes, no caminhar da vida, a gente acredita que nós vamos morrer mais velhos, naturalmente. Eu quero morrer com 106 anos. Viver bastante, você viu? Mas quando a idade ou a morte confronta a idade, muda, como por exemplo o mais novo morre antes do mais velho, a gente fica meio estranho, né? Tive que fazer um velório algum tempo atrás de uma filha, 19 anos. E a mãe sofrendo, porque normalmente os mais velhos vão primeiro e os mais novos vão crescendo, envelhecendo, para depois morrer. O fato é que a gente vai morrer, queira você acredita nisso ou não. Você gostando ou não, é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. E depois disso, depois que nós morremos, Datafolha fez uma pesquisa e foi perguntado se você acredita no céu. Nos brasileiros, não sei se Datafolha dá para acreditar tanto, né? Mas tudo bem. Digamos que a margem de erro de 20 para cima e 20 para baixo, mas foi a Datafolha que fez. 97% dos brasileiros acreditam que existe um céu. E também que 75% acreditam que existe um inferno. Em qual você se enquadra? Depois que você parar de respirar, para onde você vai? Eu não acredito em nenhum dos dois, não tem problema, fique em paz. Nós vamos tentar entender isso aí de forma tranquila, mas há uma proposta para a gente tentar entender sobre isso, o que acontece depois da morte. Por exemplo, algumas religiões, as mais importantes do mundo, citei aqui apenas as mais contundentes, com maior número, eles acreditam no fim dos tempos. Por exemplo, o islamismo, que tem o seu Alcorão, o seu livro-chave, eles creem que depois que a gente morre, a gente para por ali e espera o juízo final. Pronto. E no juízo final, alguns, Alá vai decidir se vai para cima ou vai para baixo. No budismo, que tem o sexto tripé, que é um dos livros Pasti Tripatakon, que é um dos livros do pessoal do budismo, eles dizem que voltam, ou você morre, e depois que você morre, você volta em outro corpo,
descendo ou subindo a escala dependendo do seu grau de karma e da sua evolução no tempo. Ou seja, depois que eu morri, talvez eu volte ou não volte, eu evolua ou não evolua, segundo o budismo. Interessante que o budismo também nos sugere que talvez a gente possa voltar num ser humano, talvez a gente possa voltar em algo celestial, ou talvez voltar até no reino animal. Então, se você não foi muito bonzinho, talvez você volte num bicho. Aí você imagina que bicho você volta. A forma de relacionar-se com após a morte. Já no hinduísmo, uma religião muito forte na Índia, aqueles que morrem, eles levam para o rio, inclusive o rio Gange, e lá naquele rio, ele é cremado, e os parentes levam todos ali, isso tudo está no livro deles, o Vedas, é o livro dos hinduístas, e ali ele passa por um processo, dependendo do processo, chamado céu, loka, que eles chamam, ele vai renascer, reencarnar, e depende daquilo que ele está evoluindo ou não evoluindo. Por exemplo, se ele é evoluído, ele volta como prananis. Se ele é menos evoluído, ele volta como shudras. Ou seja, dependendo da evolução dele, ele vive nesse ambiente. Assim que o hinduísmo fala sobre após a morte. Já o cristianismo, que é como base a palavra de Deus, que nós seguimos aqui e será pregado aqui, a palavra de Deus diz, me ajuda aí por favor, André, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o que a palavra de Deus diz sobre a morte e o que nós cremos a respeito disso como cristianismo, nossa religião. Hebreus capítulo 9, versículo 27, por favor, meu querido, olha o que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Biblicamente, a Bíblia é muito categórica em dizer que nós morremos apenas uma vez. Então, se você crê no Evangelho, se você crê na palavra de Deus, ele vai dizer que você vive uma vez. Biblicamente, não tem base para a gente dizer que a gente volta de outras formas ou de outro jeito. É uma vez só. Porque se você voltar, você vai ter que morrer de novo. E vai morrer a segunda vez. Já morreu umas 10 vezes. Biblicamente, a gente morre apenas uma vez. O outro texto de Eclesiastes, capítulo 12, por favor, André, Eclesiastes capítulo 12, no versículo de número 1 em diante, mas exatamente no versículo 7, por favor, Eclesiastes 12, 7, o sábio vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais dirás, não tive nele prazer. E ele continua nos versículos seguintes dizendo, antes que se rompa o fio de prata, antes que se despedace o copo de ouro, antes que o pó volte à terra, que o ar e o espírito volte a Deus que o deu. Por isso, no capítulo 12, versículo 7, por favor, Eclesiastes 12, 7. O versículo diz exatamente isso que você vê nas lápides e nos velórios. O pó voltou à terra de onde ele veio, e o espírito voltou a Deus que deu. E às vezes essas expressões não nos fazem tanto sentido, porque a gente não percebe essa realidade. Nós, como cristãos, entendemos que depois da morte, biblicamente, pela palavra, nós temos um final. E o que acontece na morte, o que acontece depois da morte, segundo a própria palavra de Deus, é que há um lado para você ir. Por exemplo, a Bíblia vai fazer várias tipologias, como por exemplo, inimigos e amigos. Ela vai fazer sempre tipologia, por isso que eu gosto de dizer que no meio cristão, ou na palavra de Deus, não tem meio termo. É como a expressão que eu uso sempre: você está grávida? Mais ou menos. Não existe meio grávida. Ou você está grávida ou não está grávida. Ou você está esperando um filho ou não está esperando um filho. E a Bíblia diz, Jesus dizendo bem claro, como a gente falou no início, a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não, não tem meio do caminho. E Jesus sempre vai fazer essa tipologia e esse diálogo, quando ele diz sobre mortos e vivos, quando ele diz sobre escravos e livres, quando ele diz sobre filhos e bastardos, quando ele diz sobre perdidos e achados, quando ele diz sobre carne e sobre espírito, quando ele diz sobre lobos e ovelhas, quando ele diz sobre trevas e luz, quando ele diz sobre o bem e o mal, e no final quando ele diz sobre inferno e céu. Aí, como às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem: pastor, mas eu não creio no inferno. Não tem problema não.
O inferno está lá e te aguarda, você crendo ou não. Pastor, eu não creio no céu. Não tem problema, o céu também está lá e aguarda. E essa grande questão eu quero fazer você entender, porque, e hoje acho que é um dos dias mais difíceis para a gente pregar, porque é muito difícil a gente falar ou pregar ou salientar sobre inferno. E eu não quero aqui fazer um sermão, uma palavra um pouco bombástica e de certa forma um pouco dura ao seu coração, para você ficar, meu Deus, como a gente fazia antigamente. Eu preciso encontrar com Jesus que eu estou com medo de ir para o inferno. Não tenha medo do inferno, mas tenha consciência de que ele existe. E vou dar alguns motivos para você entender que ele existe. Segundo os universalistas, eles dizem que todo mundo vai ser salvo, que Deus vai cuidar de todo mundo, Ele ama todos e não tem problema com relação a isso. Mas isso não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz claramente é que o próprio Jesus foi dos homens que mais falou sobre o inferno, foi o próprio Jesus. E Jesus, a despeito de falar sobre o inferno, no livro de Mateus, coloca para mim por favor, capítulo de número 7, Mateus 7, André, versículo 13, por favor, olha o que diz esse texto. Mateus 7,13, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por essa porta. Jesus está dizendo, há duas portas para você escolher, a porta estreita e a porta larga, e que no final da estreita dá para um lugar, e o final da larga dá para outro lugar. Coloca o versículo 14 por favor, André. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que a encontram. O que Jesus está deixando claro nesse texto é que é evidente que há uma escolha que eu e você precisamos fazer, e que essa escolha precisa acontecer. No capítulo 25 também de Mateus, por favor, André, capítulo 25 de Mateus, versículo 41, 25, 41. Estamos acertando ali já. Isso. Capítulo 25, meu rei. Então ele dirá no último julgamento, aos da direita, os da esquerda, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. E no final de tudo isso ele diz, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Jesus declaradamente faz menção do inferno, e diz que esse espaço que chama-se aqui de inferno, que não é a palavra original para Sheol, aqui para o lugar dos mortos, ou daqueles que vivem em sofrimento eterno, Jesus diz bem claro, que nos últimos dias, ou no final, no grande julgamento, alguns estarão com ele, e outros não estarão com ele, é simples assim. E a despeito disso, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, há uma outra expressão do próprio Jesus, a partir do evangelista João, capítulo 20, versículo 10, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados as bestas e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E aqui que entra talvez um grande problema que às vezes como igreja a gente não ensina muita gente, que é o problema do seguinte, morrer acabou, não acaba não. Ou você vai viver no inferno sofrendo a vida eterna no inferno, dia e noite, para todo sempre, atormentado, ou você vai viver com Jesus, a eternidade, com o Pai. Que escolha você faz? E aí inventaram um outro dilema, e aqui Lucas capítulo 16, por favor André, versículo 19, inventaram uma outra, a gente trabalhou isso nos nossos estudos, um outro chamado purgatório, que é o quê? Que é um lugar onde a gente espera alguma coisa acontecer. A doutrina do purgatório nada mais é do que uma possibilidade onde eu morrendo, vou exemplificar aqui, eu morrendo, eu vou para um outro lugar, e ali eu fico esperando para que alguém daqui, da terra, do céu, da vida, faça alguma coisa sobre mim, para que eu aqui no purgatório possa sair dali. Mais ou menos assim a doutrina do purgatório, para você entender. Então quer dizer que o Isaías, ao morrer, a minha esposa que está ali, ao morrer, eu não vou para lugar nenhum, eu vou para um lugar chamado purgatório, e ali eu fico aguardando.
E de vez em quando eu posso passar direto ou não, depende. Só que estando ali, a religiosidade bíblica de alguns, que não está na Bíblia esse assunto, mas diz que se você quiser que os seus entes queridos saiam do purgatório, você tem que pagar. O nome disso é indulgência. Isso por muitos anos na história da igreja aconteceu. Só que a Bíblia não fala de purgatório e muito menos de indulgência. A Bíblia fala que quando você morre, você vai, o pó volte à terra que o era e o Espírito a Deus. E pronto, depois nós vamos ver o que vai dar. E esse capítulo 16 de Lucas, Jesus conta uma história, para mim não é parábola, é uma narrativa mesmo de Jesus. E ele começa dizendo assim, versículo 19, presta atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia num luxo todos os dias. Vai passando para mim, André, rapidinho, por favor. E diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Um pobre, um rico, natural. Chegou o dia então em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Certo? Duas pessoas distintas morreram. Isso que Jesus está dizendo. Olha o que acontece no 23. No Hades, lugar dos mortos, no sepulcro, como foi falado no original, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, ou seja, o homem rico estava embaixo. E viu de longe o pobre Lázaro no seio de Abraão. E então chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Talvez é o primeiro discurso de alguém que está no inferno. Presta atenção como é que vai ser. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Não vou entrar em detalhes desse texto, mas outro momento nós vamos entrar nele. Mas olha o que diz o restante do texto 26. Além disso, que eu quero que você guarde, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ou seja, depois que morreu, não tem como chegar em algum lugar depois disso e falar: ai gente, nossa, não é aqui que eu queria, era o outro, dá para trocar. Dá para mudar? Não dá. E ele respondeu: então eu te suplico. Ele entendeu, ele falou: não dá para mudar, onde você está é até o final. Ou seja, não tem o tal do purgatório onde alguém pode fazer alguma coisa por mim. Não dá. Daqui, aqui, lá, não dá. Aí depois ele disse assim: boa ideia desse homem. Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, ou seja, manda esse jovem rico voltar e ir lá na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Presta atenção nisso. Deixa que ele os avise, ou seja, que Lázaro que está lá, vá lá e fala: gente, existe vida, existe céu e inferno, tome nota, acorda. É isso que ele queria que eles fizessem para os outros 5 irmãos. A fim de que eles não venham também por este lugar de tormento, da qual estou. Mas Abraão, respondeu ele, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a palavra de Deus, portanto ouçam. Aí ele continua dizendo: não, pai, o senhor não entendeu. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Ou seja, não é muito mais parecer alguém falar alguma coisa do tipo acontecer, é muito mais forte, empolgante, e a gente vai acreditar de verdade se aparecer um morto lá, ou alguém dos mortos dizendo: eu já fui e voltei. E é muito normal isso acontecer, quando alguém aparece uma faixa numa igreja dizendo: visitei o inferno, ou visitei o 3º, 5º céu, estou aqui, todo mundo vai lá para saber como é que é, porque é interessante. Mas agora conhecer a palavra ninguém quer. Mas olha o que diz o versículo 31, resposta. Abraão respondeu: se vocês não ouvem a Moisés, nem os profetas, ou a palavra de Deus, que é o que você tem na mão, tampouco deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. O que Jesus está ensinando aqui nesse texto, primeiro, é que há um abismo muito grande entre um lado e o outro. Segundo, e que eles não se comunicam. Não dá para você sair daqui e ir para lá ou de lá para cá. Não,
depois que morreu, acabou. Não há mais como escolher. Ou você escolhe em vida, ou você não escolhe mais. Terceira verdade que esse texto diz, é que de lá não se vem ninguém. Depois que morre, nada vem para cá. Biblicamente, e são palavras de Jesus, não são de Paulo, são de Jesus dizendo, lá não vem, não mando ninguém, e se eu ressuscitasse, não é nem reencarnasse alguém, é ressuscitar alguém, não funciona. Por quê? Porque nós estamos cegos e tapados os nossos ouvidos. Até porque Jesus diz isso declaradamente, já tem avisos. Por exemplo, essa noite Deus está te avisando para você tomar nota sobre a sua vida. Hoje é um aviso. Hoje eu estou sendo um profeta. Hoje eu estou usando a palavra de Deus para dizer para você que o inferno existe, queira você ou não. Mas mesmo falando do inferno, eu quero também falar do céu, que é o lugar mais gostoso que a gente precisa falar. E a despeito do céu, o céu surgiu a partir do Natal, nessa expectativa nossa, porque o céu, ou as boas novas que o céu apresenta, é a ideia, e o Natal é o anúncio da possibilidade de você e eu não irmos para o inferno. Ou seja, o que Deus está dizendo em João capítulo 3, por favor me ajuda André, 3,16, um texto bem conhecido, mas eu quero que você leia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou não morra, ou não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus nos amou, e Deus ao olhar para nós, surgiu com uma nova possibilidade, dizendo, gente, não está perdido, existe um céu, existe um lugar onde você pode ir, e viver a eternidade comigo. Livro de Marcos capítulo 16, versículo 16, por favor. Jesus também diz, quem crer e for batizado, foi o que aconteceu nessa noite, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Em outras palavras, na tradução do Isaías, já está na roça. Evangelho de João, mais uma vez, palavra de Jesus, capítulo 3, versículo 18, por favor, André. João 3,18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, mesma palavra em Marcos, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, o que Jesus está apresentando em Atos capítulo 4, versículo 12, André, e o que Paulo apresenta, o que Pedro nesse texto específico apresenta, é que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu há nenhum outro nome dado entre os homens da qual podemos ou devemos nos salvar. É só com Jesus. Isso quer dizer, e Jesus deixando bem claro essa narrativa para a gente, é que as boas novas é uma opção onde você pode não ir para o inferno. Você pode ir para o céu. Você tem a opção de escolha em de repente olhar e estarmos condenados e vendo no inferno. Inclusive Jesus fala isso em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, estamos todos ali no inferno, na realidade atual. Mas de alguma forma o Evangelho de Jesus chegou ao nosso coração, nos incomodou, abriu os nossos ouvidos, o Espírito Santo nos constrangeu. E nós nos encontramos e saímos do inferno, das trevas, e vimos para a maravilhosa luz de Jesus. Mas o grande problema é que a gente precisa tomar cuidado, e aqui eu quero partir para alguns finais, para a gente entender. É que a gente tem a ideia de que por eu fazer coisas boas eu vou para o céu. Já trabalhou nessa balança? A gente às vezes nesse equívoco de que pessoas ruins vão para o inferno e pessoas boas vão para o céu. Tem 3 considerações que você precisa lembrar caso você vá para o céu. A primeira é, uau, cheguei! A segunda é, você aqui? Como eu disse semana passada, se o candidato que você não votou para presidente estiver no céu junto com você, qual será a sua reação? Você aqui. Ou você vai dizer, você aqui, não, coisa errada. Cadê a lista? Deixa eu dar uma conferida lá. E a terceira impressão que você vai ter no céu é, cadê fulano? Porque o céu não é para gente que faz boas obras. O céu não é para gente que
vive na igreja. O céu não é para os irmãos da igreja presbiteriana independente de São Manuel. O céu não é para a igreja X, igreja Y, o céu é para isso. Não, o céu não será ocupado, melhor, de pessoas boas. Não que pessoas boas não estarão lá, mas não é por causa de ações boas que nós vamos. Inclusive nós montamos às vezes na média, né, de balança. Por exemplo, não sei na sua época de estudo, mas na minha época, acho que no Eli, muito mais antigamente ainda, né, no Eli? Cadê no Eli? Está ali? A média era 50 antigamente, né? Hoje é 70 no Eli. Você pegou 5,70 no Eli? Você pegou 70? Não pegou nada no Eli, na época só era 20. Pela idade, uns 20. Mas antigamente a média era 50, então você tinha que fazer uma prova, tirava 60. Você tinha que fazer a outra, tirar pelo menos 40, certo? Se você tirou 60 na primeira e na segunda prova, aquela coisa antiga, né? Da época do Eli e nós. Aquela coisa antiga, você tira 60 e você tirou 30, você ficou com 90. Aí dividir ao meio, 45, você não passou. E parece que esse conceito paira dentro de nós, a gente fica assim, nossa, eu fui uma boa pessoa, eu fiz bastante coisa, aí você vai lá, faz um monte de coisa errada, fala, nossa, está desequilibrando a balança, aí fala, eu preciso fazer umas coisas, você vai lá e dá dinheiro para os outros, você vai lá, faz boa ação, você vai lá, faz uma coisinha, para dar uma equilibradinha, e a gente fica naquela balança, naquele desespero, naquela agonia, assim dizendo, eu preciso ajustar, eu preciso mexer, eu preciso fazer, e Jesus não fala sobre isso. Porque a salvação, a ocupação do céu não tem a ver com o que você faz. Sinto te dizer isso, mas a primeira canção que nós cantamos aqui, sobre graça, diz exatamente isso. Graça, gloriosa graça, é algo que Ele fez por mim e por você. Religião é algo que nós fazemos juntos. Um divino faz um pouco e nós faz o outro pouco. E a gente se junta num lugar. O Evangelho de Jesus, as boas novas, não. É Ele nos alcançando, sendo nós ainda pecadores, e Ele nos alcança e nos leva para o encontro com Ele no céu. Por isso aqui, a respeito dessa balança, esquece isso. Jesus disse isso em Lucas capítulo 18, por favor, me coloca para me ajudar aqui, para eu lê-lo. Lucas capítulo 18, versículo 18, olha o que diz esse texto. Um jovem rico perguntou para Jesus, certo homem perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como é que eu vou para o céu? Versículo 19, olha o que Jesus disse. Por que vocês me chamam de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom. Ou seja, ele está dizendo, gente, não tem ninguém top aqui, ninguém que por fazer bastante coisa vai para o céu. Não é assim que funciona o negócio. Senão somente Deus. Versículo 20, pode passar, André. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele diz, a tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Olha o cara se achando mais do que acha que é. E ao ouvir isso, então disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e me siga. E depois venha e me siga. Não é dar para os outros que você ganha tesouro no céu, não. Tesouro no céu ganhou lá. Mas tem o segundo passo, venha e me siga. E ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Pula para o 26, por favor, André. Olha o que Jesus disse depois, 26. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Então, quem que vai ser salvo? Se por várias obras, e o cara que era quase um the best, um top, não conseguiu ser salvo, o Senhor falou que ele não vai conseguir, então quem pode conseguir ser salvo? Aí Jesus diz sobre a salvação, versículo 27, por favor, André. Sobre a salvação, o que é impossível para os homens, você ser salvo, é possível para Deus. Porque só Deus pode nos salvar. Só Deus pode transformar a nossa história. É só Deus que pode promover essa transferência, onde eu vou entender que há um céu e um inferno, mas eu quero me encontrar com Jesus no céu. Por isso, como que eu faço para ir para o céu? E aqui passar por alguns detalhes importantes e finalizar. Pessoas boas vão para o céu. E pessoas boas vão para o inferno. Não é o que você faz que determina o lugar onde você vai. O que determina o lugar onde você vai é quem vai fazer a baldeação, a justificação, termo bíblico para a gente entender. Segundo a palavra de Deus, vai ter um final, vai ter um grande julgamento,
E esse grande julgamento, Jesus dizendo em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus declarando para mim e para você que a gente precisa ter consciência de que a gente precisa dele. E ao ter consciência de que nós precisamos dele, a gente precisa amar o céu. A gente precisa não ter medo do inferno, porque o inferno não é para mim nem para você. É para o diabo e aqueles que não querem viver com Jesus. Por isso, para você ouvir e refletir e agir, eu quero te convidar a pensar sobre essa palavra dura dessa noite, mas que no fundo tem uma declaração de amor de Deus dizendo: eu morri para que você tenha vida. Deus te ama e não quer que você viva o inferno. E a despeito do inferno não tem a ver só com amanhã, só quando você morrer. Quando Jesus nos ensina na sua oração, venha o teu reino, Ele está dizendo que a gente não precisa viver a vida do céu no céu. Quando Jesus declara isso, Ele está querendo dizer para nós, para mim e para você, que a vida do céu, ela pode ser uma vida aqui na terra. Por isso uma pergunta que talvez você precisa responder antes de ouvir, refletir e agir. Você vive o céu na terra? Ou tua vida é um inferno? Você consegue entender o céu na sua postura do dia a dia ou tua vida é um inferno? O que Jesus está dizendo não é que quando morrer você vai para o céu. É que quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, como nós ouvimos aqui, a gente vai começar a viver o céu na terra. A gente vai começar a viver aqui algo diferente que quem não encontrou com Jesus não consegue viver. A gente vai ter treta, problema, mas a gente consegue ter alguém em nós, Espírito Santo, dizendo: fique em paz, eu estou com você. A gente começa a viver algumas circunstâncias terríveis, sim, é verdade, mas a gente sabe para quem recorrer, porque o céu está com a gente. E o céu deve ser um lugar onde Ele se instala na minha vida e habita a minha família. Por exemplo, a tua casa deve ser um céu, porque o céu, na tua representatividade, vive lá. O teu trabalho deve ser um lugar onde o céu está, porque você, como um homem de Deus, está lá. E eu pergunto para você: há céu na sua vida? O céu vive em você? Refletir e agir. Se alegre por ter um escape. Se todos nós estávamos condenados, Jesus deu um escape. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não é para todo mundo, é para quem crê, não vai morrer do jeito que está achando, mas vai ter a vida eterna. Segunda verdade para você cuidar: leve a vida a sério, aqui e depois daqui. Se você nunca pensou sobre eternidade, eu deveria pensar. Terceiro e último: Jesus te ama e Ele quer te reencontrar no céu. Pois o texto de Eclesiastes que nós lemos por último diz exatamente isso: o pó volte à terra que o dera, de onde ele foi formado. O Espírito volta para o Pai. Quando você voltar para o Pai, como que vai ser? Ele vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai? Ou ele vai dizer para você: quem é você? Não te conheço. A diferença está em você ter se encontrado com Jesus ou não. E essa escolha é a gente que faz. E o Natal é isso. O Natal é a declaração de que o céu te quer por lá. A morte de Jesus é a declaração de que o céu errou, o céu faliu, o céu não funcionou quando mandou Jesus. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia, Ele chancela, Ele carimba dizendo: o céu não errou. O céu quer te ver por lá. O Pai quer te ver lá. Mas essa decisão, eu e você que temos que tomar.